Pequena introdução, né? Vocês devem ter ouvido falar, pelo menos, talvez já trabalhado com algoritmo genético. Né? Geralmente, o algoritmo genético, você busca, né, otimizar um valor em função, uma função. Né? Uma programação genética, o valor que você está otimizando é um programa de computador. Tá? Então, na verdade, isso é um gerador de programa. Programação genética é gerar programas a partir de algoritmos genéticos. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é escrever um programa de uma maneira específica, que é uma árvore de regras, para normalizar o texto. E gerar automaticamente o melhor programa que eu encontro no meu algoritmo genético, né, uma heurística, né? Então ele é próximo ao melhor programa, que corrige o meu exemplar de textos errados. Tá? Aprendizagem de mapa. Então, vamos ver se eu consigo explicar tudo aqui. Bom, esses são os erros que a gente falou aqui na aula anterior, né? Então, a ideia é a seguinte, ele vai ter ele vai estabelecer uma condição, e eu vou mostrar isso passo a passo, tá? Ele vai estabelecer um conjunto possíveis de programas que resolvem o problema de correção de texto. Tá? Isso, olha só, tem uma certa sofisticação, vai ser a complicação. Né? Ele vai criar uma população inicial no algoritmo genético, né, de programas, sempre lembrando. Né? Vai rodar os programas nos exemplos, ver quais programas corrigiram quantos, né, dar uma pontuação em função de quanto os programas corrigiram dos exemplos corretamente, selecionar alguns, né, fazer elitismo, fazer seleção, né, fazer as operações do algoritmo genético, a reprodução, mutação e cruzamento, né, e gerar isso, fazer isso várias vezes, né, até que ele atinja um critério de finalização e retornar o melhor programa gerado. Tá? Então, isso é bastante sofisticado. Né? Então, a ideia básica é você ter um conjunto de regras muito simples, tá? Exemplos de correção e gerar um corretor para a gente corrigir nossos textos. Ok? Isso é a proposta. A representação que ele vai usar, a gente vai evoluir também durante o tempo, é a seguinte: ele vai ter uma árvore, né, onde no início da árvore ele vai botar a palavra, essa palavra vai caindo por nós da árvore e cada nó processa a palavra de alguma maneira e passa para baixo ou não. Se ele passa para baixo, né, a palavra pode ser corrigida até certo ponto e ela vai subir como resposta para os próximos nós. Tá? Então aqui a gente tem o exemplo de um nó que corrige, o primeiro nó, ele corrigiu a multiplicação de letras, né, mas falou, vou continuar na minha árvore. E o segundo trocou o U pelo L e devolveu, legal, e o primeiro nó, quando recebia de baixo, ele não faz nada, e sobe, legal. Então o nó tem duas oportunidades de trabalho, uma quando ele pega a palavra e vai jogar para baixo, tá? E se ele for um nó não final, né, não folha, e quando ele recebe e joga para cima, ele também tem uma oportunidade de trabalho. Tá? Então aqui esse exemplo de um trabalho, né? Esse aqui é exemplo de outro, onde recebe você não, né? Ele pega você não, divide em tokens, o primeiro nó divide em tokens, aí o primeiro token ele acha que é de um tipo, então ele manda para um lugar, né? E nesse lugar VC vira você e vira vaca. O segundo token ele acha que é de outro tipo, ele manda para outro lugar, né? Que transforma ele em não. Né? E aí ele sobe, né? E vai subindo e vai ficar com você ou vaca ou não, né? Porque a gente esqueceu de um nó de escolher aí. Né? Então agora ele vai botar um novo nó, né? Que é um nó que decide, né? Então, ele tem um nó desempatador. Então, essa árvore aí é uma árvore maior que aquela com um nó desempatador. Tá? Então, quando ele receber você e vaca, ele desempata e devolve só você. Vamos dizer. Então, basicamente, o que ele quer fazer é o seguinte: ele vai criar nós que vão ser construídos em árvores. E a programação genética dele vai ser construir essas árvores de várias maneiras, né?
E tem uma função de avaliação a partir de frases anotadas com os erros. Tá? E vai gerar essa árvore sintática, que é a árvore que explica todas as correções possíveis para o nosso programa. É uma árvore sintática ativa. Né? Então ele fala que as seguintes operações. Ó, eu vou ter a operação de tokenização, né? Eu vou pegar um texto e gerar os tokens do texto, ok? A frase, gerar as palavras. Né? Tá errado, ele dá numa string, ele gera uma tokenização. Né? Eu vou ter uma de modificação e codificação. Tá? É um tipo de nó. Eu vou ter um nó que é ramificação por característica. Tá? Eu vou ter um nó que é mapeamento para possibilidades. Tá? E eu vou ter um nó que é filtragem e desempate. Então ele vai ter 5 tipos de nós. Tá? Veja que esses nós deixaram coisas em abertos. Tá? Então, dentro dos nós, ele vai ter operações ou funções. Tá? Então, a nossa notação de nós ela passa a ter 2 cores. Ele vai ter uma função de certo tipo dentro dele. Tá? Então, os nós, cada tipo de nós, cada tipo de nó, dentro dele pode rodar várias funções ou operações. Ok? Então, a notação ficou esse alvozinho aí, e ainda indica pela cor se ele foi processado ou não foi. Então, aí tem novidade, né? Vai passar por um nó específico, que transforma o 9 em 9, na palavra 9. Né? É um transformador. Ele desce, né? Tenta uma correção ali. Né? Essa correção que ele tenta desce, transforma na palavra novidades, que sobe, 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 e é entregue como novidade. Tá? Então, houve uma evolução na nossa arquitetura, tá? Onde nós escolhem módulos. Tá? Então, na hora de otimizar, eu vou otimizar o nó e o módulo. E aí ele vai desenhar os tipos de módulos. Né? Então, ele vai ter módulos terminais e módulos não terminais. Né? Esses módulos vão ter funções dentro deles. Né? Esse processo da função vai ser identificado por uma setinha que diz que ela é executada na subida ou na descida. Tá? Podem ter canais de comunicação com bifurcação. Né? Pode ter canal de bifurcação com prioridade. Tá? E ele pode ter geração de múltiplos fios. Vê que ele está sofisticando o módulo. Tá? Então, ele no final, mais adiante, né, ele vai lá e fala, bom, então eu vou ter os seguintes módulos. Eu vou ter um módulo gerador. O que o módulo gerador faz? Aí ele pega um texto, gera coisas e manda para um monte de fio. Né? Eu vou ter um módulo identificador. O módulo identificador ele é um módulo final. O módulo for e falar, isso aqui é isso aqui mesmo. Ó. Isso aqui é aquilo ali. Por exemplo, a função a geração do nosso algoritmo anterior, né, do Norvig, podiam ser, no final, módulos identificados. Falar, essa palavra aqui é um candidato, então eu vou subir ela. Tá? Vou ter módulo seletor. Quando a gente calcula as probabilidades do Norvig, é uma seleção. Tá? Eu estou calculando, pegando as probabilidades, estou selecionando. Né? Eu vou ter um módulo que desce, que é o separador, né, divide em 2 tokens. Né? Eu vou ter um módulo duplicador com prioridade, ou só duplicador, que manda para 2 caminhos ou manda para um caminho com prioridade para o outro. Eu vou ter um módulo que manda para um caminho codificando de alguma maneira e para o outro não codificando, e para um módulo que manda para sem prioridade, prioridade não codificando e prioridade codificando. Okay? Então, agora ele tem 8 tipos de módulos na tese dele. Né? E as funções? Aí, para cada tipo de módulo, ele vai ter várias funções, tá? Então, o exemplo do legal já ficou assim. Ó. O legal ele vai dividir em 2 pedaços. Tá? Em um pedaço, ele tira as palavras, em outro não. Né? E aí chega no nó final. O nó final vai aquele legal lá e falar: isso aqui não é uma palavra, então não tenho nada para subir de volta. O outro que mudou a palavra, então ele é não prioritário, porque está tentando uma mudança na palavra, né? Ele vai chegar lá e vai falar, bom, legal eu consigo corrigir para legal com L. Então eu consigo devolver. Então esse primeiro devolve vazio, o segundo devolve uma correção, e eu chego lá o legal com L. Né? E qual é a função que está rodando? A F1id, né?
ele identifica o token recebido como parâmetro corresponde a riscos, né? E o segundo, né, ele procura uma representação fonética parecida. Tá? Então, o que ele vai ter é que ele vai ter uma árvore sintática, né, que ele vai escrever, mas essa árvore sintática, como tem múltiplos das coisas, né, ela vai gerar uma árvore de execução mais sofisticada do que a árvore sintática. Tá? Então, você não vai explicado com uma árvore sintática, mas para gerar essa explicação, você tem que gerar uma árvore de execução mais complexa, que vai ter também as formas que não vão ser usadas. Ok? Então, o meu programa o programa vai ser árvore de execução. Tá? Então, a nossa arquitetura nova, né, ela tem lá o nós, né, os nós com os módulos. Eu gero esse bando de exemplo, né, e eu vou ter que ter um processador da árvore sintática, né, para poder gerar a árvore de execução, ok? Rodando, que é esse analisador aí. Então, nossa arquitetura completa é essa aqui, né, onde eu também tenho várias funções de avaliação que eu posso usar. Tá? Isso aí se acaba gerando esse diagrama de classes aí. Né? Aí, e funções? Bom, tem muitas funções, então não botei todas aqui, tá? Então, as funções que eu tenho aqui, né, são, por exemplo, as funções de seleção, né, seleciona que tem apenas consoantes, né, apenas consoantes e vogais, apenas letras, né, outros, né, então tem várias as funções fazem esses trabalhos. Né. Então, veja só qual foi o trabalho dele. Né. Primeiro foi chegar a essa arquitetura. Né, e ele chegou nessa arquitetura passo a passo. Né. Segundo foi, bom, ele teve que construir, né, essa ideia aqui do módulo com função dentro, né? E aí gerar tipos de módulo, né? E gerar tipos de funções para colocar dentro dos módulos. Tá? Então, na prática, a dissertação dele, que eu não tenho código, porque eu não guardei, talvez eu tenha um DVD em algum lugar com esse código, tenho que realmente procurar. Talvez ele tenha me mandado por e-mail, mas eu não procurei. Né? A construção dele foi bastante sofisticada, né? E é tudo configurável. Quer dizer, eu não estou chegando onde eu quero, então eu posso criar novas funções e novos módulos que talvez nos ajudem a chegar mais perto de onde eu quero. Né? Eu não botei o resultado aqui. Um dos resultados tem um teste que chama Blur, né? Que ele é 40% melhor que o resultado padrão do teste. Então, ele foi bem eficiente. A solução dele foi muito boa. Na verdade, eu diria que isso aí poderia ter sido até uma tese de doutorado, né? Mas depois que fez, está pronto, né? Tá, apresentou lá e ele... Eu queria que ele fizesse doutorado, mas ele foi morar em Israel. Casou e mudou, literalmente. Mas é um cara assim, muito competente, muito legal e essa dissertação aqui foi brilhante. Então ficou essa ideia aqui das árvores genéticas poderem fazerem coisas, né, na nossa representação. Então, quer dizer, programação genética ser algo que se pode usar em processamento de texto e que hoje é muito pouco usado, tá? Porque todo mundo foi mais para as questões de redes neurais mesmo. Né? Que a gente vai. Eu tô que nem aqueles caras que prometem, né? A gente vai falar. Né? Ok. Então, veja, a ideia foi mostrar, olha só, eu posso construir soluções, né, onde é tudo pensado. Tá? Então, a solução do Norvig, do primeiro set de transparências, foi tudo pensado. Não tem nenhum... O aprendizado, ele é aprendizado do meu modelo, mas o modelo é até simples e o aprendizado é muito óbvio. Eu estou aprendendo as probabilidades que eu estou contando. Tá?
Isso a gente faz muito, né? Isso é uma aprendizagem de máquina? Mas ele está, na verdade, eu estou pegando exemplos para fornecer estimativas. Tá claro isso para vocês? Meu modelo, eu construí o meu modelo com números, com variáveis, e estou pegando estimativa dessas variáveis, né? Eu falo, qual é o PW? O senhor diz que é mais um processo de inferência, porque está só inferindo os parâmetros do modelo, é isso? Isso. Eu não estou realmente aprendendo o modelo variável, né? O meu modelo é sempre o mesmo, onde eu estou, dependendo da coleção que eu usar, eu vou ter parâmetros diferentes. Tá? É mais próximo de uma regressão, né, do que de um aprendizado em rede. Tá? Porque eu construo aonde as coisas vão entrar. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. Apesar de ser uma aprendizagem básica, você aprende coisas para fazer isso, a sua fórmula está pronta lá, dado que as estimativas para os valores são essas. Tá? E quando você faz uma aprendizagem de máquina em rede, na verdade, como seus pesos podem ser eliminados, a sua fórmula não está pré-construída. Só está pré-construído o estilo da fórmula, vamos dizer assim. Né? A minha fórmula é um somatório do tal lá, mas várias coisas podem ser zero, né? Pode não ter importância. Né? Então, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? no aprendizado de máquina, né? onde o meu algoritmo gera um modelo que eu rodo. Aqui eu obtenho os parâmetros de estimativa. É bem mais estatística. Eu estou realmente usando a estatística dos dados que eu tenho para trabalhar no meu modelo. Eu estou gerando os exemplos, por exemplo. Eu poderia ter uma rede que dissesse para mim qual é o exemplo mais provável. Talvez, entendeu, Thiago? Eu acho que sim, professor. É uma transição bem tênue, assim, né? Porque alguns modelos bem básicos de ML são praticamente modelos de inferência, tipo Naive Bayes, né? Sim. São. Mas há um grau de sofisticação menor. É isso que eu estou mostrando. Né? Mas mesmo assim, se eu imaginar uma correção por Naive Bayes, eu podia imaginar uma correção sem eu gerar essa regra da inserção, deleção, entendeu? Eu tô colocando muita inteligência. No Norvig, ele coloca muita inteligência onde? No algoritmo. Tá? Não é uma inteligência muito brilhante, porque a solução dele não é anormal né? Aqui, ele tem coisas ligadas à organização do processo, mas ele gera o próprio algoritmo no final. Eu só dou as partes. Então, ele realmente aprende como o algoritmo funciona. Mas ele tem que saber as partes, e talvez as partes sejam diferentes para cada linguagem. Apesar do que essa solução, se a princípio, ela é independente de linguagem. Tá? Eu posso ter, inclusive, partes aprendidas. Tá? Nada impede que uma função dessa seja um pedaço ou todo algoritmo do Norvig. Vocês entendem isso como possível? Aquele nozinho aqui embaixo, ó. Esse nozinho aqui, por exemplo, que transforma legal. Professor, o senhor não está apresentando, não. Pelo menos não para mim. Desculpa. Vou apresentar aqui. Esse nozinho aqui, ó, que é o F2IDE, tá? Função identificadora que retorna os tokens que obtiveram codificação fonética igual ao token recebido por parâmetro. Tá? Isso aqui podia ser o algoritmo do Norvig para a distância 1. Tá? Um corretor, uma folha, como é que é? Uma folha, uma nó folha, que gera uma palavra parecida com a mesma fonética. Ou com uma palavra de distância 1. Tá? Podia ser o algoritmo Norvig original, por exemplo. Mas com a noção de probabilidade. Então, aqui você tem a complicação está em outro nível.
É isso que eu quero chamar a atenção. Como estaria em outro nível num algoritmo de rede. Então, eu deixei lá bastante material sobre correção de texto, que pode ser importante para alguém corrigir o texto, né? Tem funções que vocês podem usar, mas é interessante se vocês forem usar, eu quero usar o Aspel, eu quero usar uma função do LNTK, saber por que você está usando, né? E geralmente, quando você pega algo em português, não necessariamente é tão bom o desempenho quanto em inglês. Então, de vez em quando, pode ser valer a pena você fazer a sua correção, ou você fazer a sua correção parcial, né? Você pode corrigir algumas coisas na mão, ou com algoritmo de aprendizado, e depois dar para o algoritmo. Né? Então, a gente tem variações que podem ser importantes num trabalho mais detalhado. Tá? No trabalho da cadeira, nós não vamos precisar disso, né? Mas no trabalho de mestrado, doutorado, você pode realmente precisar corrigir o seu texto para poder fazer uma avaliação boa. Professor, uma curiosidade, tem algum desses algoritmos de correção que lide bem com nome próprio? Ou a gente sempre elimina nome próprio? Eu já tive uma. Eu já me perguntei se valia a pena, por exemplo, na saída de um OCR, que eu estava tendo que tratar, tentar passar um algoritmo de correção, para tentar ver se eu corrigi os erros cometidos pelo OCR. E o problema é que eu basicamente estava lidando com nomes próprios, né? E como tem muita grafia no português para uma série de coisas, eu não sabia se isso ia dar um bom ganho ou não. Assim, fiquei com essa pergunta até hoje. A gente tem uma área toda, até da linguística, que se chama reconhecimento de entidades nomeadas, que a primeira parte é saber que aquilo para depois, no final, saber quem é, né? Vamos dizer assim, né? Então, reconhecer ruas, nomes e coisas assim, né? Provavelmente, o que é o seguinte, reconhecer que é um nome próprio não é uma tarefa infinitamente difícil. Tá? É uma tarefa razoável. Agora, exatamente o que você falou, mas é o nome próprio, então se eu estou reconhecendo o nome próprio de figuras históricas, aí eu tenho uma maneira de escrever. Mas realmente em português, né, sei lá, Daniele, né? Quantas maneiras tem de escrever Daniele? Né? Com 2 L's, com Y, com R, com 2 L's, Então, eu acho que com Y no final, no final, I no... Então, acho que você não tem muita solução para isso, não. Se a lista fosse em ordem alfabética, eu tentaria usar isso, por exemplo. Posso usar a ordem alfabética, né, se for uma ordem lexicográfica, né, para saber, se eu já estou lendo uma coisa em ordem lexicográfica, eu posso tentar, né, reconhecer. Mas, realmente, eu não vejo muita solução para o problema de falar que está escrito certo ou está escrito errado um nome próprio. Reconhecer que é um nome próprio não é difícil, quer dizer, é uma tarefa difícil, mas não é uma tarefa que se faz, tá? Principalmente com informação gramatical, né? Porque é sujeito, é objeto, está com letra maiúscula, então é nome próprio, tá? Mas, realmente, em português e inglês, né? Em alemão tem lá posições de nome próprio também. Então, Obrigado, professor. Eu fiquei com a mesma impressão na época, assim, mas não sei, de repente alguém tinha tentado alguma coisa nesse sentido, tinha bolado alguma estratégia. Não, provavelmente alguém sim, mas eu não conheço, tá? Mas eu acho difícil. Tá? Eu acho bem difícil. Você pode achar a maneira mais comum, né? Eu acho difícil. Deixa eu parar a gravação aqui.